Deixa eu ouvir Alexandre Borges também sobre a ausência de Lula, né? Alexandre, muito bom dia para você. É claro que nessa reta final as campanhas fazem essas contas minuciosamente, né? Cada detalhe é levado em conta e a coordenação de campanha de Lula entendeu que as críticas por ele não participar certamente são menores ou seriam menores do que o risco de tê-lo ali, porque debate é improviso debaixo de um holofote danado, né? E aí, a temperatura que a gente colhe agora já 2 dias depois desse debate, foi uma decisão acertada ou não? Pois é, Stephanie, bom dia para você, bom dia, Rafael, bom dia, Bolica, bom dia a todos. Olha, primeiro vou dar, já que vocês sabem que eu, principalmente nessa primeira resposta, a gente gosta de brincar com alguma referência de futebol, mas eu vou falar uma que você é muito jovem, você não vai lembrar, do Campeonato Brasileiro de 87, quando o melhor time do Brasil naquela época, que foi o verdadeiro campeão brasileiro, foi obrigado, em tese, a disputar com o time da Série B, para tentar ver quem era o campeão daquele ano, e aquele time, sabidamente, não disputou com o time da Série B, e até hoje tem uma polêmica, como se fizesse sentido qual era o campeão de 87, mas o Rafa sabe, né? Enfim. Mas ele não vai gostar de lembrar, porque aquele campeonato teve 16 clubes e o 16º foi o Corinthians, mas tudo bem. De qualquer jeito, foi um grande campeonato, da criação da Liga dos 13, enfim, um momento histórico do futebol. Falando sério agora, a gente está vivendo um tempo, eu acho que nós já falamos desse assunto, que a gente vive essa era das redes sociais e dos cortes de vídeo. Nós aqui que estamos na televisão, que estamos todo dia nos expondo, falando na cara a tapa, a gente passa por isso também. Se você dá uma resposta onde você faz uma ponderação sobre alguma fala ou algum ato de um político, e aí você fala, olha, ele acertou aqui, mas errou ali, os dois lados cortam o que você falou e, dependendo quem é que está fazendo a edição do vídeo, usa uma parte do vídeo favorável a um candidato ou a outra parte desfavorável a ele, dependendo do interesse. Os políticos hoje sabem disso. Naquele debate da Band, que foi o único que foram todos, inclusive Lula, tem uma hora, por exemplo, que o Lula está dando uma resposta para o Ciro e o Ciro fala sem microfone fora, você não foi no debate porque você estava preso. E aí é isso que repercutiu. O pessoal fez aquele corte e é o Ciro, que está cada vez mais alinhado aí em discurso, pelo menos com o Bolsonaro, ele vai e fala e é isso que repercute. Então, os políticos, eles sabem disso, que eles estão expostos aí num debate, receberem uma ofensa, verdadeira ou não, mas aquilo vira um corte e o que vai para o Zap é aquele trecho, não vai a resposta, não vai a reação, enfim. Então, a gente quer o quê? A gente quer que os políticos estejam debatendo? Claro, todo mundo quer. A democracia ganha com isso. A democracia precisa dos políticos dando entrevistas, passando por sabatinas, falando o tempo inteiro. A gente quer saber o que eles pensam e a gente quer comparar o que eles falam, o que eles prometem depois com o que eles agem. Isso é extremamente importante. Mas nós também temos que entender a complexidade desse momento, onde o político que está, e aí isso também vai aí um elogio indireto ao trabalho das pesquisas. Você vê que quem as pesquisas dizem que está na frente acaba não indo ao debate, que é uma coisa que acontece e já aconteceu outras vezes, como o Bolica lembrou. E quem está ali no segundo, terceiro, quarto lugar para trás, a turma do grupo de acesso, todo mundo vai, grita, enfim, é do jogo. Eu preferia que a gente estivesse num momento de maturidade democrática, onde todos respondessem perguntas temáticas, não fosse apenas esse negócio de ofensa, da frase de efeito. Por exemplo, teve o debate no sábado, o que foi pro Trending Topics do Twitter foi uma frase da Soraya Tronic falando da vara curta do presidente. Enfim, isso aqui, entendeu? São essas coisas que ficam nesse clima da frase de efeito, da piada, da pegadinha. E se o político vai dar uma resposta, vamos dizer, sobre saneamento básico, não viraliza, não vai para o Zap, ninguém está nem aí. Então, nós precisamos trabalhar. E o debate é só consequência e não causa disso, nós precisamos trabalhar com que as pessoas se interessem mais pelos temas, para discutir economia a fundo, para discutir política externa, para discutir questões sociais de uma maneira mais séria. Enfim, é o que nós todos queremos. Queremos um público que peça isso e os políticos que se comprometam a entregar o que o público está pedindo. Enquanto a gente tiver esse clima meio de reality show, meio de jogo de personalidade,
também você tem muita gente que acaba dando essa mensagem para a classe política que responde de forma pragmática. Resumo. No mundo ideal, que todos estejam sempre nos debates. Na política, do jeito que está hoje, há uma explicação utilitarista, pragmática, para quem não vai, para não ser vítima de edições marotas que caem nas redes sociais. Segue o jogo. E quem pode mudar isso são os próprios políticos, né? O Congresso Nacional fazendo uma reforma política que não obrigue, por exemplo, o tratamento igual a desiguais, né? Isso. A gente que tem 40, 50, 30 pontos nas pesquisas de intenção de voto, que tem uma história toda na política, com um aventureiro ou com uma aventureira que estão ali para... sabe Deus, e no caso só Deus pode saber mesmo exatamente o que pretendem fazer, né? Mas eles têm essa reserva de mercado, né? Eles mesmos é que impõem essa regra de participação nos debates e impõem as regras para engessar o debate exatamente com medo do que o improviso pode gerar para as campanhas deles.